E hoje nossa casa está em festa novamente, que nós temos a presença de essas duas figuras tão carismáticas, dois companheiros de movimento espírita que contribuem a maior parte do seu trabalho no IES, né, o Inner Enlightenment Spiritist Society, em Manhattan. O Sérgio, ele dá também a sua colaboração especial no Departamento de Divulgação da Federação Nacional Espírita. Mas o nosso Marcelo Medeiros, que a Cleilane já mencionou, vocês possivelmente vão reconhecer aquele sorriso bonito da Rede TV. Ele é jornalista profissional e ele estende os seus dons profissionais para o movimento espírita também, trabalhando muito na divulgação da doutrina aqui no Tri-State. E hoje ele é o nosso convidado pela primeira vez, né? E nós vamos acolhê-lo com muito carinho. Você, Marcelo. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras também. É um prazer estar aqui, finalmente conseguir marcar aí uma data que pudesse estar aqui com vocês. Já conheço bastante o trabalho do centro aqui de vocês, pelo trabalho do André aqui na região do Tri-State. Então, para mim é um prazer muito grande realmente poder estar aqui e compartilhar um pouco desses estudos, dessas pesquisas que eu faço, né? E hoje falar um pouquinho do assunto enfermidade em nossas vidas. Até caiu bem a leitura inicial, né? Que a leitura inicial falou um pouco da cura do mal, a cura do ódio, e a gente vai ver que geralmente quando a gente fala de enfermidade, a gente pensa muito do lado físico, das doenças físicas, mas a gente vai ver aí ao longo da minha explicação também que essa parte da cura do mal, a cura dessa parte moral nossa, está muito mais ligada às vezes do que a gente percebe também quando a gente fala de doenças e enfermidades. Então, primeiro, antes de falar aí das enfermidades e entrar no espiritismo mesmo, eu vou trazer aqui o que vocês podem ver, é uma busca de um instrumento chamado Google Trends, que é um instrumento que tem do próprio Google. Como a gente sabe, eles monitoram praticamente tudo que a gente faz online na nossa busca, eles são os olhos ali, né, nossos na web. Então, assim, tudo que a gente procura pelo site do Google, depois eles têm como fazer, mostrar pra gente o que foi procurado, quem que procurou e como que procurou. Então, a gente indo lá, colocando qualquer tema, a gente consegue algumas informações sobre aquele tema. Então, o que eu fiz? Eu fui lá no Google Trends e fui ver o que as pessoas falam, o que as pessoas buscam na internet quando elas falam de enfermidades. E olha só que interessante, as pessoas geralmente usam a palavra enfermidade, isso daí varia por datas, né? Mas nesta data específica que eu vi, eles mostram geralmente nos últimos dias, a tendência que tinha seria as pessoas usarem a palavra enfermidade para buscar algo sobre versículo de cura de enfermidade, enfermidade sinônimo, oração para curar enfermidade e também diferença entre doença e enfermidade. Então esse é o primeiro dado que a gente recebe aí pelo Google. O segundo dado, eles também mostram, junto com essa busca em enfermidade, que outras buscas que a pessoa fez online. Ou seja, eles vão lá e veem, o Marcelo procurou enfermidade, um pouco antes o Marcelo procurou tal palavra, um pouco depois ele procurou tal tópico. Então as pessoas que também fizeram essa busca por enfermidade, elas também buscavam apóstolo Paulo, conceito, evolução e mártires cristãos. Então, o que é interessante de a gente analisar aí, porque às vezes vocês podem estar pensando, espera, o que ele está aí na frente falando sobre enfermidade num centro espírita, né? Afinal, enfermidade é uma coisa que um médico deveria estar aqui, não um jornalista falando sobre isso. O local ideal seria ir num hospital ou uma casa de saúde, não estar realmente numa casa religiosa. Mas se a gente for ver, as pessoas geralmente quando buscam estão enfermas ou quando buscam informações sobre isso, nós buscamos também religião, a religiosidade. Então é algo que não tem como escapar. Geralmente quando a gente está passando por uma situação de aperto, a gente vai buscar a religiosidade e é claro, quando a gente está passando por algum problema de saúde, também a gente termina buscando isso. Basta
e no Brasil, por exemplo, em várias igrejas que a gente vai, na igreja Nosso Senhor do Bonfim, lá em Salvador, por exemplo, a gente tem uma sala só com diversas coisas que as pessoas que conseguiram os milagres vão lá e deixam. Então tem réplicas de braços, de cabeças, de pescoço, tem cartas, tem diversos objetos que remetem àquelas pessoas que conseguiram a cura que elas tanto desejavam. Então é algo que, quando a gente está numa situação de aperto, a gente procura realmente Deus, a gente está mais ligado nessa área espiritual. Então tá aí o porquê a gente está falando de enfermidade num centro espírita. Então, vamos, antes de falar da enfermidade e o espiritismo, ver um pouquinho do conceito também de enfermidade. Então, se a gente for ver enfermidades, essa palavra enfermidade vem do latim, que significa infirmitas, que seria alguns sinônimos: fraqueza, debilidade, doença, leviandade, inconstância. Então não seria apenas só doença, que a gente geralmente liga mais para a doença, mas a gente vê aí que tem outras coisas que não são só doença. Pode ser uma fraqueza, por exemplo, e aí nesse lado a gente pode entrar na fraqueza, diversos tipos de fraqueza. A gente tem aquela expressão que a gente fala, a carne é fraca, por exemplo. Então seria um tipo de fraqueza, às vezes do aspecto moral. A gente pode estar ligado também a uma enfermidade. A questão aí que a gente vê da inconstância, que seriam mais ou menos uma volatilidade, altos e baixos. Se a gente for pensar para um lado mais de saúde mental, se a gente for ver uma pessoa que a gente às vezes está um pouco mal num dia, mais triste, no outro dia está um pouquinho melhor. Então essa inconstância nossa também pode ser considerada uma enfermidade. E vendo o que a Organização Mundial da Saúde fala, a Organização Mundial da Saúde, que é um braço da Organização das Nações Unidas, né? Então são mais de 170 nações no mundo que são ligadas à ONU. Então a OMS é um braço da ONU e ela fala também qual que é o conceito de enfermidade para eles. E de acordo com a OMS, a enfermidade seria um estado ou melhor, a enfermidade na saúde, que aí vamos buscar então o conceito de saúde. A saúde seria um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções e enfermidades. Então, seria mais ou menos para a gente procurar. Se a gente procura enfermidade, a gente também procura saúde. A gente fala de um, é falar do outro. Então a saúde não é apenas a falta de doença. Às vezes eu posso estar sem doença física nenhuma, eu posso estar bem, não posso ter nada, mas pela OMS eu posso não estar saudável, porque os três estão interligados. Eu posso estar bem fisicamente, mas eu posso estar com alguma coisa mental, algum problema que eu estou passando por uma tristeza, alguma dificuldade, alguma situação difícil que termina me atrapalhando no dia a dia. Então, apesar de eu estar bem fisicamente, sem vírus nenhum no corpo, bactéria nenhuma, sem nada me atrapalhando, eu posso não estar completamente saudável. Da mesma maneira, social. Se a gente for pensar, eu posso estar bem fisicamente, bem mentalmente, mas às vezes no meu círculo social eu estou passando por alguma dificuldade. Então, é interessante ver como esses três aspectos estão interligados. Então, e muitas vezes um aspecto termina atingindo o outro. Eu posso estar bem fisicamente, mas se acontece algo na minha saúde mental, logo eu vou estar daqui a alguns dias mal, o meu corpo vai e se entrega também. Ou eu posso estar bem fisicamente, mentalmente, acontece alguma coisa no meu grupo social, vamos supor, eu estou indo para a escola, eu sou vítima de bullying, logicamente pode terminar atacando também meu lado físico e meu lado mental. Eu posso entrar numa depressão por conta disso, a depressão pode fazer com que eu fique fisicamente debilitado. Então é interessante a gente ver esse aspecto da OMS, que ela traz um aspecto que é um aspecto que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que é o que o Espiritismo também fala, dessa questão holística, de a gente ver a saúde não apenas como uma saúde só nós do corpo físico, porque como a gente sabe, nós não somos apenas um corpo físico, a gente é um espírito que está aqui tendo uma experiência no mundo físico, no mundo material agora, mas a gente não é apenas esse corpo que nós temos hoje. Então, para falar aí da questão do espiritismo, vamos ver o que o Livro dos Espíritos fala, que é sempre bom ver
primeiro aí no básico de Kardec, da codificação, para depois a gente analisar a partir do que o Kardec e os espíritos falam aí na codificação deles, né? O que a gente pode trazer disso para as outras. Então, primeiro, se a gente for ver lá na questão número 257, nessa questão os espíritos falam exatamente isso. Quantos males, quantas enfermidades o homem não deve aos seus excessos, à sua ambição, uma palavra, às suas paixões? Aquele que sempre vivesse com moderação, que de nada abusasse, que fosse sempre simples no gosto e modesto nos desejos, de muitas tribulações se pouparia. Então, a gente está vendo aí que é uma das primeiras vezes que os espíritos falam no Livro dos Espíritos sobre as enfermidades. É justamente no capítulo chamado Ensaio Teórico das Sensações dos Espíritos. Então, eles estão falando mais ou menos dessa parte básica ainda dos espíritos e fala justamente disso. Agora, a gente pode ver aí a questão que ele fala de abusos, que a gente sabe muitas vezes as doenças físicas que a gente tem vêm dos abusos, né? Se eu tenho uma tendência a ter um diabetes, por exemplo, se eu abuso do açúcar, meu nível de glicose do sangue vai subir. Então é um abuso que eu tive e é meu organismo meio que falando, você abusou, você não deveria ter abusado. E aí os espíritos falam que não apenas do lado físico, mas do lado moral também a gente tem essa questão desses abusos que causam essas enfermidades. Na questão 714, novamente, eles vão falar que as doenças, as enfermidades e a própria morte, que são consequências do abuso, são ao mesmo tempo a punição, a transgressão à lei de Deus. Então, essa pergunta, na verdade, esse comentário é um comentário que vem dessa pergunta em que o Kardec pergunta o seguinte: o que pensar do homem que procura nos excessos de todos os gêneros um refinamento para seus gozos? Que é o capítulo que está falando sobre gozos dos bens terrestres, da lei de conservação. Então eles vão falar exatamente disso, que qualquer consequência desse abuso, a gente que busca apenas os gozos terrestres, a gente vai terminar enfrentando essas consequências, que são, na verdade, uma punição e transgressão da lei de Deus. E seguindo um pouco mais na questão 964, que aí é uma questão específica sobre a parte que fala de penas e gozos futuros, aí os espíritos falam exatamente o seguinte, que sem dúvida, quando o homem cometer um excesso, Deus não profere um julgamento contra ele, para lhe dizer, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Mas ele traçou um limite, as doenças e frequentemente a morte são a consequência dos excessos. Então, nessas três questões, a gente pode ver que nas três questões ele está falando mais ou menos a mesma coisa. A questão dos excessos que a gente tem do nosso dia a dia e das consequências desse excesso. Agora, é interessante que a gente vê nessa questão 964, que fala que as doenças e fala que também até a morte pode ser uma consequência disso, mas que não é Deus que chega e fala, você fez isso, então eu vou te punir com aquilo. Que muitas vezes a gente fala dessa questão de punição de Deus, do sofrimento que a gente tem, que seria uma punição divina, mas pelo que a gente vê nessa pergunta, eles falam exatamente que é uma consequência dos excessos que a gente faz, ou seja, é a gente mesmo que sabe, ou deveria saber os limites que a gente tem, quando a gente ultrapassa o limite, consequentemente, a gente vai sofrer com o excesso daquilo que a gente passou. Então, os próprios espíritos falam no Livro dos Espíritos que as leis de Deus estão na nossa consciência. Então, se estão na nossa consciência, a gente sabe mais ou menos, a gente tem um certo sinal de quando a gente está indo além do que a gente deveria. E aí, então, eles explicam que justamente essas enfermidades, por exemplo, ou até a morte do corpo físico, estariam acontecendo quando a gente está indo um pouco além do que a gente deveria. Agora, para entender um pouco isso, o que seria então ir além, o que acontece, como que é essa questão, vamos ver então a saúde de corpo e alma, vamos ver, acho que praticamente todos já devem ter visto pelo menos essa figura uma vez, né? É uma figura clássica quando a gente fala de corpo físico, corpo espiritual, espírito, né? Então a gente tem ali no primeiro que seria o espírito, no meio o nosso corpo espiritual, ou perispírito, e no último seria o corpo físico. Interessante a gente lembrar, como eu citei da Organização Mundial da Saúde, que vê, né, a mente, a saúde física e também
social, ou seja, 3 pontos. Se a gente for ver aqui, nós também temos 3 pontos diferentes, que seria o espírito, o perispírito e o corpo físico. E é justamente isso que é a base dessa questão de saúde, se a gente pensar da saúde do ponto de vista do espiritismo, que seria uma saúde holística. A gente, conforme está no livro aí, a Alma da Matéria, da Marlene Nobre, ela fala o seguinte, que a visão espírita da saúde é holística, todos os processos mórbidos, ou seja, essas enfermidades, são essencialmente mentais, comandados pelo espírito, e todos os fenômenos físicos, biológicos, sociais, culturais e espirituais exercem influência sobre ele, que os metaboliza e integra. Então, o que ela está querendo dizer, basicamente, é que não tem como a gente separar. Uma vez que a gente está aqui no corpo físico, não tem como a gente querer separar. Eu falar, eu, Marcelo, corpo físico é uma pessoa, eu, Marcelo, espírito, sou outra pessoa, eu, Marcelo, perispírito, sou outra pessoa. Os 3 estão interligados. A gente sabe também que os espíritos falam que o nosso corpo espiritual, que é o do meio, ele está conectado célula por célula do nosso corpo físico. Então, é como se tudo que acontecesse em um acontecesse no outro. Então, assim, eles estão ali, se acontece alguma coisa em um, acontece no outro. Então, não tem como a gente querer ver só a doença do ponto de vista da doença física, sem achar que o nosso corpo espiritual, nós como espíritos, não temos nada a ver com isso. Um está ligado ao outro, um vai ter uma consequência no outro. Então, para a gente falar sobre doença e também para falar sobre a nossa saúde, a gente tem que ter essa visão mais ampla. E aí já no livro Por que Adoecemos, da Associação Médico Espírita de Minas Gerais, eles vão falar o seguinte, que podemos dizer que procedem do espírito a saúde e a enfermidade, a beleza e a feiura, a altura e a pequenez, os conflitos, os traumas, as doenças congênitas, deformidades físicas e degenerativas. Ao longo da existência física, os estados da mente são projetados sobre o corpo através de unidades de força psicossomática que atuam no citoplasma, podendo enobrecer ou agravar a situação de acordo com sua escolha do bem ou do mal. Então, aí o citoplasma, assim, é uma parte da célula, a gente tem a célula, como eu falei que o nosso perispírito é ligado no nosso corpo físico célula por célula, o citoplasma é uma parte da célula que está ali, que cuida, que agrupa ali, tem a membrana, tem o citoplasma e tem o núcleo, é assim, a gente não precisa ter uma aula de biologia aqui, voltar aos tempos de biologia, mas só para entender que é uma parte da célula. E por que é importante entender isso? Porque eles falam que tudo que a gente faz, o estado da nossa mente é projetado lá no citoplasma, ou seja, a nossa mente projeta tudo nas nossas células. Então a gente está realmente interligado, não apenas essa interligação do corpo físico e do corpo espiritual, mas tudo que a nossa mente faz ao longo da nossa vida também vai ter uma consequência em cada uma das nossas células, das células do nosso corpo. E por essa explicação a gente vê, assim, como fala no começo aí, como eles chamam de beleza e feiura, altura e pequenez, que são coisas que realmente a gente já vem com aquilo pré-programado. Então a gente já sabe que tem certas coisas que já tem a nossa programação, o nosso plano reencarnatório antes da gente reencarnar, que a gente já sabe mais ou menos como que a gente vai ser, a gente já sabe algumas dificuldades básicas que a gente vai passar, aquilo que a gente aprende é que nós traçamos aquele plano junto com o nosso guia espiritual. Então, antes de reencarnar na Terra, reencarnação não é uma coisa assim, dificilmente uma coisa que de uma hora para outra fala, vai lá, reencarna. Não. Ainda mais se a gente tem um mérito, um pouco mais de mérito, a gente tem um pouco mais de tempo para programar e para ver o que a gente vai realmente precisar para a nossa próxima encarnação. Então, tem coisas, algumas doenças congênitas, por exemplo, aquelas que a gente já nasce com aquela doença, já é algo que já foi programado. Mas, também, como eles falam, depende do estado da nossa mente. Ou seja, ao longo da nossa existência aqui, tem coisas que não foram programadas, mas dependendo do estado da nossa mente, dependendo da nossa conduta, se a gente comete ou não aqueles excessos que eles falaram lá nas questões anteriores, a gente pode ou não vir a desenvolver certas enfermidades.
Então, só alguns exemplos tirados do livro Leis de Amor, de Emmanuel. Emmanuel fala alguns exemplos dessas doenças ou problemas congênitos, ou seja, seriam algumas coisas que a gente fez em vidas passadas que a gente vai apresentar nessa encarnação, e ele explica o porquê. Por exemplo, ele fala intelectuais que danificam os tesouros da alma, ou seja, aquelas pessoas que têm bastante inteligência, um intelecto muito elevado, mas moralmente eles não usam aquilo para o bem, terminam desviando e usando para interesses pessoais ou para outras coisas. O que pode acontecer com eles? Na próxima encarnação, eles podem ter empecilhos cerebrais para evitar estes desequilíbrios intelectuais. Então, na verdade, seriam algo que, assim, eles abusaram disso numa encarnação, então na próxima, para eles não abusarem de novo, o melhor a fazer é tirar aquilo que eles tinham, assim eles não vão ter como abusar. E o próprio Emmanuel fala que, como eu expliquei, é algo que muitas vezes é em conjunto, assim, o próprio espírito quer vir daquela maneira em conjunto com o guia dele espiritual que vai e fala o que seria melhor para ele. Oradores e pessoas que influenciaram negativamente pela palavra podem vir com deficiências dos aparelhos vocais ou auditivos. Então imagina uma pessoa que usa a palavra, eu aqui orador, venho aqui dar uma palestra e termino falando coisas que não são verdadeiras, ou termino influenciando as pessoas para um lado que eu quero, interesse pessoal, e não para o interesse de vocês. Numa próxima encarnação, eu posso vir com uma deficiência desse aparelho vocal e auditivo, que é justamente o que eu uso hoje para o meu trabalho, justamente para impedir que eu não faça besteira de novo. E pessoas que abraçaram graves compromissos com o sexo, por exemplo, podem ter doenças e inibições genéticas para conter os impulsos inferiores. Então é interessante ver aqui que a gente já começa a ter uma ideia também que a doença seria uma punição. Por um lado, a gente pode ver a doença como uma punição, mas por outro lado, se a gente for pensar nesses 3 exemplos, é uma maneira de aprendizado. Porque, o primeiro, eles não souberam usar o lado intelectual da maneira que eles deveriam ter usado, então, como aprendizado, você vai voltar sem aquele recurso para você refletir e pensar sobre a melhor maneira de você usar aquilo que você recebeu. É como aquela parábola dos talentos, né? Se eu recebo um talento, eu tenho que usar aquele talento para o bem. Eu não vou esconder o talento ou fingir que eu não tenho talento ou usar o talento para prejudicar os outros. Então, outro caso também, os oradores, eles vêm com uma deficiência que vai fazer com que eles deem mais valor para a função de orador, e as pessoas que não souberam usar o sexo da maneira correta, eles também pedem muitas vezes para vir com alguma deficiência, com algum probleminha, para eles também pensarem e repensarem o uso da função sexual. Agora aqui também, voltando para o livro A Alma da Matéria, da Marlene Nobre, ela explica um pouquinho como que acontece aí no caso do nosso dia a dia, como acontece essa doença do corpo físico, de que maneira, porque a gente viu anteriormente, seriam doenças congênitas, mas tem aquelas doenças que, como eu falei, que dependendo do nosso comportamento, do nosso dia a dia, elas podem aparecer ao longo da nossa vida. E como a gente mostrou que está interligado, né, tudo que acontece na nossa mente atua na célula, Marlene Nobre ela explica um pouquinho como que acontece isso. Ela fala que as produções mentais negativas geram irradiações impróprias semelhantes às projeções de raio-x, ou seja, é a nossa própria mente ao longo da nossa vida que projeta aquilo, porque o nosso corpo físico, o nosso corpo material, ele é influenciado pela matéria. Então, nossa mente, esses raios-x são uma forma de matéria de atuar no nosso corpo físico. Então, a gente mesmo pode gerar isso no nosso organismo. Ela diz que a doença surge como estado secundário, que na verdade, por exemplo, a origem de um câncer ou de uma perturbação de equilíbrio celular se encontra muito mais radicada na sintonia da mente. Então, é a nossa mente, ao longo da nossa existência, que vai fazer com que a gente possa ou não desenvolver determinadas doenças, determinadas enfermidades. E aqui é uma entrevista que o Chico Xavier deu para a Hebe Camargo em 1985. Nessa entrevista eles estão conversando um pouco sobre os avanços intelectuais, os avanços da humanidade,
E o Chico fala o seguinte, que a inteligência humana, pela bondade divina, sanou o problema da distância, criando navio, trem, avião, se livrou de moléstias como a varíola e conseguiu se aproximar uns dos outros com os meios de comunicação. Então, eles estão falando mais ou menos daquelas dificuldades que a gente tem no dia a dia e o que o homem, com o seu intelecto, ele cria para ajudar. Então, por exemplo, tinham a distância, então primeiro veio o navio, depois veio o trem, hoje a gente tem um avião, então o que antigamente demorava, sei lá, 40 dias, 45 dias para atravessar o Oceano Atlântico, hoje a gente atravessa em questão de 7 horas num avião. A gente tinha a questão de comunicação, que as primeiras cartas entre os dois continentes demoravam também esses 45 dias para chegar. Imagine para receber uma resposta. Escrevia hoje, mandava, daqui a um mês e meio chegava lá na Europa, eles iam receber, daqui a um mês e meio voltava para cá. E hoje, no nosso celular, a gente consegue conversar em tempo real com quem a gente quiser de qualquer canto do mundo. E ele fala também, é claro, das doenças, das moléstias, como a varíola. O que aconteceu com a varíola? A gente conseguiu a vacinação e hoje em dia a varíola é uma doença erradicada no mundo todo, não existe mais. E para outras doenças a gente tem os medicamentos, a gente tem esse avanço todo tecnológico e da medicina. Mas aí o Chico fala o seguinte, que a inteligência humana ainda não foi capaz de eliminar o ódio criado por ela mesma. Que é mais ou menos o que a gente fala que a gente teria as duas asas, a asa do intelectual e a asa do lado moral. Então, assim, por mais que o homem já esteja avançando muito e tenha avançado muito do lado intelectual, moralmente, o homem ainda não conseguiu avançar tanto. Ou seja, por mais que a gente tenha toda essa tecnologia, às vezes a questão simples, aparentemente simples, que Jesus trouxe para a gente, amar o próximo como a si mesmo, a gente não consegue pôr em prática. Então, essa seria a dificuldade, e essa dificuldade que é o que pode também, o que faz com que muitas vezes a gente crie esses problemas, essas enfermidades do nosso dia a dia, esse lado moral, mais do que o lado físico, o lado intelectual por si mesmo. Para a gente ter uma ideia do porquê isso e como que isso acontece, aí no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma parte que exatamente eles vão falar sobre a vida em outros mundos, há muitas moradas na casa do meu pai, justamente aquele capítulo que ele fala o seguinte, como por toda parte a forma corpórea aí é sempre a humana, ou seja, falando em outros planetas mais evoluídos que a Terra, mas embelezada, aperfeiçoada e sobretudo purificada, que o corpo nesses planetas nada tem da materialidade terrestre e não está consequentemente sujeito às necessidades, nem às doenças ou deteriorações que a predominância da matéria provoca. Então, se a gente for ver os mundos, a gente sabe, hoje a Terra é um mundo de provas e expiações e está mudando para um planeta de regeneração, ou seja, a gente ainda está mais ou menos ali no meio do caminho, a gente não está tão mal quanto a gente era lá no mundo primitivo, mas ainda falta muito para a gente chegar num mundo perfeito, num planeta feliz. E os espíritos justamente dizem isso, que nos planetas mais felizes, mais perfeitos que o nosso e mais evoluído, eles não têm essas doenças e deteriorações que hoje a gente tem aqui na Terra. E é até interessante que na Revista Espírita de 1858, Kardec faz uma entrevista, assim, conversa com o espírito do planeta Júpiter. E uma das perguntas que ele traz é o seguinte, ele pergunta se os homens de lá são sujeitos às doenças. E esse espírito ele responde, não estão sujeitos aos vossos males. Ou seja, é interessante ver essas duas questões, porque Kardec faz essa pergunta se os espíritos de lá teriam as doenças que a gente tem aqui. Eles não respondem nem sim nem não. Eles respondem que não estão sujeitos aos males que a gente tem hoje. Ou seja, o que a gente pode pensar sobre isso? Que os males que a gente tem hoje, que são os males que causam as doenças que a gente tem hoje, no planeta Júpiter, que é um planeta mais evoluído que a Terra, não existe. Então, se a gente for pensar em termos de evolução moral nossa, da humanidade aqui na Terra, conforme a gente for evoluindo, consequentemente, muitos desses males que a gente tem hoje não estarão mais presentes e, por consequência,
as doenças que a gente enfrenta hoje aqui também não existirão mais por aqui. E aí o Livro dos Espíritos traz aí na questão 785 qual é o maior impedimento ao progresso, o orgulho e o egoísmo, e dentre os vícios, qual que podemos considerar o pior? Já dissemos muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Ou seja, o mal, os males, aqueles males que ele trouxe naquela questão, ou seja, as doenças, as enfermidades, tudo isso a gente pode ver que como consequência do egoísmo, ou seja, como consequência do estado moral que a gente se encontra hoje realmente aqui na Terra. Agora falando mais um pouquinho aí do livro Leis de Amor, voltando ao Leis de Amor de Emmanuel, ele fala que a mente é mais poderosa para instalar doenças e desarmonias do que todas as bactérias e vírus conhecidos. E assinalando as causas distantes e próximas das doenças de agora, destacamos o motivo porque os ensinamentos da doutrina espírita nos fazem considerar com mais senso de gravidade a advertência do Mestre: orai e vigiai para não cairdes em tentação. Porque se a gente for pensar, Jesus veio aqui há 2000 anos atrás, porque nós, naquela época, éramos ainda uma sociedade doente. Se a gente for pensar desse lado moral, nós somos ainda uma sociedade doente moralmente. Jesus veio para cá por quê? Porque a sociedade estava precisando. Se não precisasse, se a gente já fosse moralmente elevado, não teria por que Jesus vir aqui, passar pelo que ele passou e trazer os ensinamentos que ele trouxe, se a gente já soubesse. E se 2000 anos depois, praticamente, a gente já soubesse de tudo aquilo, já tivesse aprendido a lição daquela vez, ele também não teria trazido o Consolador, como ele trouxe, para trazer novamente, explicar novamente tudo aquilo. Então, se a gente tem todas essas oportunidades, a gente está tendo todas essas oportunidades de ter esse ensinamento agora, é porque a gente precisa deles. O ensinamento que a gente tem aqui não é para os outros, como eu não fiz essa pesquisa, estou aqui repartindo com vocês, mas primeiro é para mim mesmo. Eu preciso de tudo isso e cada um de nós a gente precisa. Por isso que Jesus veio e os espíritos elevados ainda vêm hoje para trazer para a gente tudo isso, porque nós somos uma sociedade moralmente em que nós ainda estamos doentes, mais do que nunca a gente precisa orar e vigiar para não cair realmente em tentação. Então, trazendo Jesus e tendo Jesus como esse grande médico, esse grande mestre nosso, nada melhor do que ver nos exemplos dele como que a gente pode fazer, partindo do exemplo dele, para curar essas enfermidades que nós temos hoje. Que no Evangelho nós vemos diversos exemplos de cura de Jesus, de cura os discípulos também, os apóstolos depois praticavam cura, e eu trouxe aqui dois exemplos, duas curas realizadas por Jesus para a gente ver um pouquinho, para analisar. Essa primeira é a cura da mulher hemorrágica, que era uma mulher que na época ela estava há 12 anos tendo uma hemorragia. E assim, naquela época, e até hoje em algumas religiões, eles consideram a mulher que está hemorrágica, ou às vezes a mulher no período menstrual, por exemplo, como impura. Então a hemorragia era vista como um sinal de impureza, como se a mulher tivesse com algum problema realmente impura desse aspecto moral dela. Então, imagina numa sociedade durante 12 anos, aquela mulher sofrendo por aquela questão, não apenas sofrendo ela fisicamente, mas sofrendo socialmente de ser rejeitada, afastada da sociedade pela condição que ela se encontrava. E aí ela viu Jesus caminhando, ela apenas tocou aí na veste de Jesus, como a gente pode ver, e só de tocar naquela veste ela foi curada. Jesus sentiu que alguém havia tocado, e quando se virou viu que era ela que estava lá, e Jesus falou que foi a sua fé que lhe curou. Por que isso? A gente vai ter no Gênesis, tem um pedaço do Gênesis que é exatamente a explicação dos milagres do Evangelho, e eles explicam o seguinte, que a fé é uma verdadeira força atrativa, de sorte que aquele que não a possui opõe a corrente fluídica uma força repulsiva, ou pelo menos uma força de inércia que paralisa a ação. Então aquela mulher, no momento em que ela teve aquela fé e que ela encostou em Jesus, não foi preciso Jesus impor as mãos sobre ela, como ele fazia com várias outras pessoas na época, que é mais ou menos o que
daí que vem o passe, que a gente dá o passe, que seria a imposição das mãos. Não foi preciso, apenas por tocar ela conseguiu aquilo, porque ela tinha aquela fé. A gente pode falar, como Jesus disse, que foi a fé, aquela vontade de ser curada, que fez com que aquela mulher fosse curada. E um outro caso que eu trouxe aqui, que seria um outro caso também de cura, que foi a cura do paralítico em Cafarnaum, que Jesus tinha chegado de um barco, de um lago. Ao sair do barco, ele viu esse homem paralítico, e ele falou também o seguinte, ele falou: meu filho, tem confiança, perdoados te são os seus pecados. E a partir daquele momento o homem se levantou, começou a caminhar e foi para casa. Então, aí uma outra versão também: meu filho, tem confiança, perdoados te são os teus pecados. Então, a explicação que a gente tem na Gênesis também, que ao dizer-lhe Jesus, teus pecados te são perdoados, equivalia a dizer-lhe, pagaste a tua dívida. A fé que agora possuis anulou a causa da tua enfermidade. Em consequência, mereces ficar livre delas. Então, mais ou menos aquela questão da enfermidade como um débito que aquele homem tinha de outras vidas, talvez. Então, ele estava com aquela enfermidade por causa de algo que ele tinha anteriormente, porque se os pecados nesse caso, seria uma dívida que ele tinha. E a partir do momento que Jesus viu a fé do homem e falou que ele estava perdoado daquela dívida, consequentemente ele conseguiu também se livrar do motivo daquela enfermidade. Então, com isso, ele conseguiu também receber essa cura. Agora, para a gente entender um pouco, trazendo mais para um exemplo do dia a dia, eu trouxe uma história do livro Estantes da Vida, do Irmão X. O Irmão X, que é um pseudônimo do Humberto de Campos, que era um jornalista que psicografou diversos livros pelo Chico Xavier. Humberto de Campos, ele conta a seguinte história nesse livro Estantes da Vida. Tá ele e um outro espírito amigo dele, eles vão visitar um hospital. Pela primeira vez, eles vão fazer um trabalho de levar assistência, levar cura para um hospital lá no Brasil. Daí, quando eles chegaram no hospital, eles viram a seguinte cena. Tinham num quarto do hospital, tinham 4 pessoas, 4 pacientes que estavam sofrendo bastante. Um deles tinha falta de ar e pedia a Deus, rezava fervorosamente a Deus para ser curado daquela falta de ar. O segundo, ele tinha dores no abdômen e também ele falava que se ele fosse curado, ele ia servir a Deus e a Jesus pelo resto da vida e pedia ali em orações realmente para ele receber esse dom da cura. O terceiro tinha uma cólica renal muito forte e também pedia para ser salvo e falava nas orações que ele seria fiel até a morte. E o quarto, ele estava com uma artrite reumatoide e ele falava para dar saúde, a Deus me dê saúde que eu te darei a vida. Então, eles viram esses 4 homens lá naquela sala, naquele quarto de hospital e eles ficaram emocionados com o caso deles, emocionados com o sofrimento deles e com a prece deles tão fervorosa. Eles foram lá e aplicaram passes magnéticos e conseguiram que o estado de saúde deles ajudasse muito. Assim, no dia seguinte eles acordaram totalmente transformados, eles estavam bem fisicamente, estavam praticamente a pontos de terem alta do hospital. Isso do lado físico. Mas do lado espiritual eles encontraram outro quadro. Aquele primeiro homem que rezava fervorosamente a Deus, ele estava reclamando que o irmão dele não tinha ido visitá-lo naquele dia, então ele estava falando mal do irmão, falando que o irmão ia ver, ia querer vingança, falando horrores do irmão. O segundo tinha já esquecido totalmente o nome de Jesus, não rezava mais e estava também por telefone dando bronca na família, falando que ele queria chegar em casa, queria ver tudo arrumado e tudo pronto, se não tivesse ele ia armar o barraco por lá. O terceiro também estava lá reclamando, porque ao mesmo tempo que eles chegaram lá, né, os espíritos, Humberto de Campos e o outro assistente chegaram lá, tinha uma equipe física lá, né, assim, encarnada, entrando no quarto, perguntando se eles queriam oração. O terceiro falou, oração coisa nenhuma, eu quero ver o médico, cadê o médico que não vem, né? E o quarto também já estava lá reclamando do café da manhã, que tinha chegado, que era um café requentado, que estava horrível aquilo, que ele não queria comer aquilo. Daqueles 4 que no dia anterior rezavam e pediam socorro a Deus,
tinham mudado totalmente. Agora era cada um por si, né? E pronto, não estavam nem aí para o que tinha acontecido. Humberto de Campos e o assistente, eles ficaram horrorizados com aquilo. Eles começaram a rezar e pedir ajuda. Nisso, o mentor do hospital apareceu e falou para eles que... Esperem, tá não. E falou para eles que eles, por mais que eles tivessem boa vontade, o que eles tinham feito não estava certo, porque eles não tinham visto que os 4 não estavam preparados ainda para receber aquela cura. Ou seja, por mais que eles estavam ali, eles estavam com aquele sofrimento, pode ver que a partir do momento que eles receberam aquela cura, eles mudaram totalmente, esqueceram de Deus, esqueceram de ser boas pessoas, ou seja, no âmbito moral eles não tinham tido transformação nenhuma. Aí ele falou o quê? O que a gente vai fazer? Faz com que eles voltem para o estado que eles estavam e deixa do jeito que está. Então foi exatamente isso que ele fez. Eles foram restituídos ao estado anterior para que não viesse a ocorrer coisa pior. Ou seja, a gente vê um exemplo aí que muitas vezes a gente acha que a nossa cura do corpo físico é o que a gente precisa, mas muitas vezes a nossa doença é uma maneira de a gente refletir e pensar como que a gente está moralmente, né? O que a gente precisa aprender. E nesse ponto acho que qualquer coisa do nosso dia a dia vale para a gente aprender isso. Contar rapidamente só um caso rápido que aconteceu comigo. Assim, quando era criança, eu não tive catapora. Por mais que minha mãe quisesse que eu pegasse catapora, aquela história, tô lá, o primo tá com catapora, lá vai o Marcelo brincar com o primo para pegar, o vizinho tá com catapora, lá vai o Marcelo brincar, que não tinha naquela época vacina, né? Então, e era uma doença que falavam, se você pega quando criança é melhor do que pegar quando adulto. E eu ia lá, brincava e tudo e nada. Passei minha adolescência, uma das minhas melhores amigas da época do colégio me pegou quando ela tinha 15 ou 16 anos, eu ia e voltava para ela todo dia, de carro com ela, no mesmo carro, mesma sala, e nada de eu pegar catapora. Aí é claro que o que eu pensava, eu não pego catapora porque eu não preciso pegar catapora, eu sou melhor que os outros, né? Vem aquela sensação de eu sou invencível, né? Todas as criançadas lá com marca de catapora, eu não tinha marca nenhuma, e a gente se sente um pouco superior, não tem como, né? Aí quando eu tô lá com meus 24 anos, já trabalhando e não sei o quê, foi uma semana de trabalho assim que eu estava fazendo uma reportagem especial sobre o Dia das Crianças, então era gravação em escola, gravação em parque, gravação em playground, tudo, assim, todos os dias gravando com criança. 10 dias depois, lá eu acordo com aquela febrão e uma pintinha, uma bolha nas costas. Quando eu fui ver, lá estava eu adulto com catapora. Então, não deixou de ser uma lição para eu pensar, não sou invencível, não sou nada disso, invulnerável. Todos nós vamos baixar meu ego, vamos baixar, e agora eu adulto vou ter que me contentar com essa catapora e aprender a lidar com isso agora com 24 anos de idade. Realmente foi bem mais forte do que se eu tivesse vindo como criança, febrão de 40 graus durante uma semana, marcas pelo corpo todo, mas se a gente conseguir ver um ensinamento moral, o que eu tive ali foi muito bom, aprender a baixar um pouco a cabeça e a não me achar superior a ninguém porque eu tenho ou não tenho determinada doença. Então é sempre a gente sempre tem uma lição para tirar, nem que seja de um resfriado que a gente tenha, de uma gripe que a gente pegue ou não, sempre tem alguma coisa que a gente pode aprender. E agora um dado rapidinho aqui sobre a redução de estômago, só para a gente ver como essa questão da saúde física e mental e moral nem sempre são iguais. São alguns dados aqui dos Estados Unidos. A gente tem que 30% dos americanos são obesos. E dos americanos que fazem cirurgia de redução de estômago, depois de 5 anos, metade volta a ganhar peso significativamente. Que aí, segundo a Associação Americana de Medicina, o que eles dizem que é preciso a mudança de hábito, com uma dieta balanceada e exercícios físicos regulares. Ou seja, às vezes não adianta apenas aquela intervenção física, se na nossa cabeça, no caso da cabeça de quem fez a cirurgia, se eles continuam a pensar como eles pensavam antes, eles vão voltar a ganhar aquele peso, por mais que fisicamente o estômago esteja reduzido. Ou seja, se a gente for pensar metade, é um número bem grande. Assim, metade do pessoal que fez cirurgia volta a ganhar peso, porque a gente vê que realmente não é uma mudança só física, é uma mudança que tem que ser mental, uma mudança maior do que aquela mudança física. E
a gente pode ver, então, no caso, como uma doença, muitas vezes na verdade, o remédio que a gente precisa. Que o irmão X também fala aí no livro Contos e Apólogos, que a carne enfermiça é o remédio salvador para o espírito envenenado. Sem um bendito aguilhão da enfermidade, é quase impossível tanger o rebanho humano do lodaçal da terra para as culminâncias do paraíso. E ele também fala que o comprimido ajuda, a injeção melhora, entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. Ou seja, mais uma vez, falar por mais que a medicina arranje um remédio para determinada doença, a gente pode ver que vira e mexe, cura uma doença, daqui a pouco vem uma outra doença aí nova que a gente não conhecia, aí a medicina vai lá, depois de anos, consegue uma vacina, consegue algum remédio para ajudar aquela enfermidade, aí aparece outra, porque a gente ainda está realmente nessa fase em que a gente precisa melhorar, a humanidade toda precisa melhorar moralmente. Então, até a gente conseguir isso, como a gente viu no Livro dos Espíritos, a gente vai ainda ter certas enfermidades. Mas o que a gente pode fazer nós, um a um, pessoalmente? A gente pode se melhorar. Cabe a cada um de nós mudar. A gente não pode exigir que a sociedade toda mude se a gente não fizer a nossa parte. Então, cada um de nós nos melhorando. No final, como consequência, a gente vai ter uma sociedade também melhor. E também no livro aí da Garimpo de Amor, de Valdo Franco com Joana de Ângeles, também ela fala sobre essa questão do amor sendo esse medicamento para a alma. Que ela fala que quem recebe amor sente-se motivado a se renovar, a crescer espiritualmente, a se transformar para melhor. No entanto, somente encontra a cura para os males e reveses da jornada quando passa a amar. E nesse caso a gente pode trazer um pouco para o centro espírita, que a gente tem os passes, né? Geralmente a gente tem tratamento, tem a questão dos passes, e passes nada mais é do que a gente está recebendo o amor. A gente está lá recebendo o amor que está sendo doado para a gente pelos passistas, pelas pessoas que estão dando os passes e pelos espíritos benfeitores da casa. Mas se a gente só receber o passe, voltar, sair daqui e não mudar a nossa conduta, a gente não vai se melhorar. O que o Espiritismo traz realmente é aquela mudança interna. A gente precisa ter aquela mudança nossa, ou seja, a gente precisa não só receber o amor, mas aprender a amar. Aí quando a gente souber fazer essa troca, que a gente vai conseguir realmente encontrar esse medicamento que a gente precisa. E a Joana de Ângeles ainda fala que a sucessão de energias que são exteriorizadas pelos neurônios produz uma corrente de vigor e de bem-estar que revitaliza os órgãos enfermos, ou seja, uma explicação que ela dá mais ou menos que como a gente viu, como a questão da mente está ligada com a questão do corpo físico, ou seja, a gente mudando a nossa mente, a gente vai ter essa consequência no nosso corpo físico. E além disso, é provável que experimente enfermidades, transtornos momentâneos, desajustes orgânicos, ficando doente, mas nunca, porém, sendo doente. Que a nossa sociedade está hoje, a gente está doente, a gente vê tantas coisas ocorrendo pelo mundo, pessoas divulgando ódio, ver guerras espalhadas ou ameaças de guerra, isso tudo é sinal de uma doença da sociedade. Agora, ou seja, a sociedade está doente. Se a sociedade aprender a amar, a gente pode ainda ter certas doenças no nosso dia a dia, mas não que nós estaremos doentes da maneira que a gente se encontra hoje. E aqui para encerrar, eu trouxe aí o exemplo do Francisco de Assis, que assim, o Francisco de Assis ele teve uma missão muito linda durante a sua vida com os leprosos. Os leprosos, ou tão estigmatizados ficou esse nome, no Brasil nem se usa mais essa palavra, se usa portadores de hanseníase, não se usa mais lepra, se usa hanseníase, exatamente por causa do estigma que eles tiveram e de como isso passou a ser usado de uma maneira discriminatória, como ficou sendo usado contra as pessoas o nome lepra e leprosos, né? Então, hoje em dia no Brasil, por exemplo, não se usa mais leprosos, mas portadores de hanseníase. Isso hoje em dia, mas se a gente for pensar naquela época dele, se a gente imaginar que há 50, 60 anos atrás ainda tínhamos em alguns locais colônias específicas para quem tinha hanseníase, na época de
Francisco de Assis, a situação era muito pior. Naquela época, geralmente, quando alguém descobria que tinha doença, eles faziam uma missa, uma última missa para aquela pessoa, que seria mais ou menos como se tivesse aquela pessoa estivesse morrendo para a sociedade, e depois ela era levada para uma dessas colônias, um desses lugares, onde ela passaria a ficar isolada da sociedade para o resto da vida. Ou seja, era realmente isolada socialmente, não podia ver família, não podia ver mais ninguém. E o Francisco de Assis, ele fez um trabalho justamente com essas pessoas que eram excluídas da sociedade. E quando ele estava no leito de morte, isso tudo está nesse livro Francisco Sol de Assis, que é um livro de Divaldo Franco e de César Braga Said. São relatos que a Joana de Ângeles, que naquela reencarnação ela era irmã Clara. Então a Joana de Ângeles que traz esse relato da vida de Francisco de Assis. Ela diz que quando a irmã morte, ou seja, quando ele estava já para desencarnar, então quando ela recebeu Francisco sorrindo, o Francisco de Assis saudou a irmã morte com uma canção, que foi uma canção que ele fez quando ele estava ali no leito de morte. Ele chamou um dos freis que estavam ali com eles, um dos irmãos que estavam lá com eles, e falou a essa canção e pediu para ele escrever esses versos. E ele falava justamente isso: louvado sejas, meu Senhor, pelos que perdoam por teu amor e suportam enfermidades e tribulações. Ou seja, é interessante a gente notar aqui que ele fala pelos que perdoam pelo teu amor, ou seja, pelo amor que a gente tem a Deus, e a gente suporta as enfermidades e as tribulações do nosso dia a dia. Porque o que seria esse perdoar por amor? Perdoar por amor seria justamente a gente se curar dessas enfermidades, porque a gente perdoar os outros e nos perdoarmos também. E é bonito como ele fala isso, como ele trouxe esses versos já no leito de morte dele. E para encerrar, o que eu considero aí uma lição, uma receita que a gente poderia usar, uma receita assim, como se fosse um prontuário médico, assim, uma receita médica para a gente usar para o nosso dia a dia, para a gente sempre lembrar, para usar, para a gente curar dos nossos males, das nossas enfermidades do dia a dia, que seria realmente essa oração de São Francisco. Interessante que os franciscanos, na época, eles se saudavam com a seguinte palavra: o Senhor te dê a paz. Então, assim, não era uma paz, só a paz da ausência de guerra, mas era uma paz, aquela paz de espírito, aquela paz, realmente aquela harmonia que a gente traz, que as pessoas trazem quando entram nos ambientes. Então, vou ler um pouquinho aqui a oração de São Francisco e só falar alguns comentários sobre, né? Mas a gente fala: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. A gente pega esse primeiro pedaço, o que ele fala? Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E por aí em diante. E o que seria mais ou menos isso? Seria, para eu levar essas coisas para algum lugar, eu preciso ter aquilo. Eu não posso chegar, se alguém me fala: vai na minha casa amanhã, me leva um bolo. Tá bom, eu vou levar um bolo. Se eu não tiver o bolo, eu não vou conseguir levar. Então, vou ter que fazer o bolo, vou ter que comprar um bolo. De alguma maneira, eu vou ter que ter um bolo para levar o bolo. A mesma coisa, se eu peço a Deus para eu levar o amor onde houver ódio, primeiro eu preciso ter esse amor dentro de mim. Se eu peço para levar o perdão onde tiver ofensa, eu preciso ter esse perdão dentro de mim. E assim por diante, por cada uma desses itens que fala: a união, a fé, a verdade, a esperança, a luz. Então, como se fosse mostrando para a gente que a gente precisa ter isso no nosso dia a dia. Se a gente quiser que os outros tenham também. Se eu quiser ser esse instrumento que vai ajudar os outros, primeiro eu preciso me ajudar, eu preciso me transformar, eu preciso estar bem para poder passar aquilo para as outras pessoas. E aí nessa segunda parte da oração, muda um pouquinho a maneira dele escrever, que aí ele fala: ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Ou seja, se a gente for pensar em questão gramatical, ele pede para ele ser, em vez de ser aquela pessoa na voz passiva que é consolado, ele pede não, para eu consolar. Em vez de eu ser aquela pessoa que é compreendida, para eu compreender. Ou seja, para a gente agir
em vez de esperar aquela ação. Ter algo mais ou menos isso que a gente tem que ter no nosso dia a dia. A gente tem que agir, a gente tem que ir lá, a gente tem que fazer com que a gente tenha tudo isso no nosso dia a dia, como amar em vez de ser amado. Como a gente viu lá a Joana de Ângeles falando, a gente recebeu amor, é bom, ajuda, mas se a gente souber amar, a gente ajuda mais ainda, tanto a gente quanto os outros. Então, e só encerrando, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Esse finalzinho, se a gente for ver, é perdoando que se é perdoado, também seria perdoar o quê? Perdão das nossas ofensas, perdão das nossas dívidas, novamente vendo a doença como as dívidas ou como aquelas débitos que a gente traz do passado. A partir do momento que a gente pede para a gente perdoar, a gente aprende a perdoar e a ser perdoado, a nos perdoarmos, significa que a gente está pagando aquelas dívidas que a gente tem. Sem dívidas, nós não teremos também, consequentemente, as doenças que nós temos. E com a morte de todas essas doenças, de todos esses males que a gente tem no nosso dia a dia, aí sim estaremos prontos para essa vida eterna, uma vida realmente sem todas essas enfermidades que hoje, infelizmente ou felizmente, se a gente for ver pelo lado de ser um remédio, nós ainda estamos sujeitos. Obrigado.